Exército, fique de pé como vocês estão. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. A presença de Deus está real aqui neste lugar. Quem está sentindo a glória do Pai aqui, já levante as suas mãos para o alto e comece a dizer: eu só saio daqui depois que a glória for comigo. Aleluia! Meu Deus, que graça para pregar. Olei, Shurianda lama cheia, ele me canta lama sui andabai. Vocês aguentam mais um minuto de palavra? Vou repetir. Vocês aguentam mais um minuto de palavra? Aguentam? Então vamos lá. Vamos transmitir algo de Deus aqui. Tem algo forte queimando aqui no meu coração. Meu pastor, quando ele saiu daqui um pouco mais cedo, saiu em lágrimas. Eu fui aqui dentro conversar com ele, e ele disse para mim assim: e do ano que vem? Disse: pastor, já está pronto. Então, ano que vem, se preparem, porque a data só será lançada. Você só tem que vir. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, vocês encontraram? Está escrito assim: sejai-vos meus imitadores, como eu sou. De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Vou repetir: sejai-vos, eu, apóstolo Paulo, como eu sou. Você é imitador de quem, Paulo? Você é imitador de quem, Paulo? Você é imitador de Barnabé? De quem, Paulo? Você é imitador de Judas o Iscariote? Você é imitador do Pedro? Você é imitador de quem? Eu sou imitador daquele que se humilhou soberanamente, mas Deus o exaltou, e o nome de Jesus está sobre todo nome. Se assente adorando a Deus. Eu quero pregar nessa noite sobre um tema: eu sou seguidor de Cristo. Eu quero pregar essa noite sobre um tema: eu sou seguidor de Cristo. Me tolerem por alguns minutos. Vocês podem ir tocando aí, deixa Deus usar. Me tolerem por alguns minutos. Prometo ser bem rápido, bem objetivo. Não saia agora, não ande. Preste atenção na palavra, porque Deus tem algo poderoso para falar com você aqui. Você tem que entender que você não veio aqui esta noite em vão. Você veio aqui porque você quer ser transformado. Você veio aqui porque você quer nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. E sabe, em cultos como esse aqui, muitas pessoas foram transformadas na noite de hoje. Eu estava ali atrás e conversei com o Giovanni. Giovanni, ele está ali em cima. Cheguei ali fora, Deus está profetizando para a gente no bebedouro. O que é isso, Jesus? Como dá para explicar? Vamos tentar entender a mente de Paulo e entender por que Deus faz coisas que a gente não consegue entender. Vamos lá. O apóstolo que está diante de nós, chamado por apóstolo Paulo, é o apóstolo de Cristo, um dos principais divulgadores da doutrina cristã, o autor de algumas epístolas da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Paulo, todos nós conhecemos, sabemos a sua história, e voltando um pouco no seu contexto, saber aonde ele nasceu, a sua origem, mesmo sabendo que algumas histórias na Bíblia são nos negadas, alguns homens na Bíblia, Deus não nos deixou saber as suas histórias. Nós sabemos os fatos, nós sabemos os relatos, nós sabemos aquilo que eles fizeram, mas a história, onde nasceu, o pai, a mãe, a origem, o sofrimento do nascimento, isso não. Algumas coisas são nos negadas dentro da Bíblia Sagrada. A história desse homem tenta, em rápidas palavras, fazer uma pequena apresentativa. Quem é o apóstolo Paulo?
Paulo nasceu justamente em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, provavelmente 5 anos na era de Cristo. Possivelmente, alguém vai afirmar e dizer, os próprios textos bíblicos, que quando Estevão estava sendo apredejado, esse rapaz estava lá, e alguém pegou a capa de Estevão, ou as suas vestes, e lançou ao pé de Saulo até então. Ele entende que Deus tinha uma chamada na vida dele? Não. Ele continua a sua vida e diz que ele cresce dentro das maiores religiões da época. Quando ele cresce, essa religião entendeu 2 tipos de princípios. Primeiro princípio, o cristianismo está crescendo mais rápido do que nós. Depois da morte do Cordeiro, Jesus ter se entregado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que a fama de Jesus, o nome de Jesus, os milagres de Jesus, depois de ter percorrido toda a Judéia, todas as cidades de Decápolis, toda Samaria, depois de Jesus ter pegado todo o Império Romano, todo o Império Medo-Persa, tudo conheceu o nome de Jesus, sabemos muito bem, que diz que até os próprios romanos começaram a se converter ao cristianismo. Por isso, a Epístola aos Romanos, aonde ele vai fazer menção de graça, de fé, de soberania de Deus. Paulo dedica o seu tempo ministerial justamente para falar de 3 pessoas: Deus, o Filho e o Espírito Santo. Vou repetir, Paulo dedica a sua vida ministerial para falar de 3 pessoas principais na vida cristã: Deus, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Só que quando Paulo começa a crescer ministerialmente, quando Paulo começa a gerar a sua vocação, não para Cristo, mas sim para perseguir os fiéis, destruindo a fé cristã, dizendo que ele entra em cidades, matando pessoas, jogando casas ao chão, tirando pessoas amarradas ali de dentro, matando os cristãos. Diz que os homens morriam cheios e fiéis a Deus. Acontece algo, ele pega uma carta na mão dos principais da sinagoga e diz: eu vou até a cidade de Damasco e vou matar todos os cristãos que ali estão, exterminarei de uma vez por todas. E diz que ele senta em seu cavalo e vai. No percurso do caminho, diz que Deus encontra com o apóstolo. Antes de ser apóstolo, primeiro um perseguidor. Encontra com o perseguidor. A linguagem de Deus para o perseguidor, qual é? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Entenda que até então a vertente de Saulo para ele é: quem é você? Quando ele diz eu sou Cristo, ele inverte a palavra e diz: Senhor, o que tu queres? Peraí, até então era quem é você, mas quando ele diz sou Cristo, já entendi tudo. O que tu queres? Tem metade, vou aplicar, tem metade do caminho da nossa vida que somente Deus consegue nos parar. Não, você não entendeu isso não. Tem hora que se Deus não parar você, você faz burreza. Só que ele vai lá e grita seu nome: ei, pss, para aí. Aí você diz: quem é você? Ah, quem sou eu? Eu sou Cristo. Aí você muda a linguagem: Senhor, o que tu queres? A Bíblia diz que somente os homens que estavam com ele ouviu a voz, mas não viu o que ele via. Um rajado de luz se apresentar diante dele. E aqui não é um ato teofânico, porque no tempo da graça não existe a teofania de Deus mais, porque a teofania está no tempo da velha aliança, que é Deus se manifestar na forma de um anjo, como se manifestou para Manoá, como se manifestou para Gideão no lagar, quando se manifestou para Abrão em Ur dos Caldeus, quando se manifestou para ele também no deserto, dizendo: sua esposa vai gerar. Aqui não tem teofania. Aqui é o próprio Cristo sendo reconhecido como Cristo. Sou eu. Você persegue? Não, mas eu não persigo você não. Se mexeu com quem é meu, mexeu comigo. Tá bom. Tá bom. Percorre o caminho. Somente os homens escutam, mas não vê. Paulo escuta e vê. Fica cego.
Aí a Bíblia diz que ele é levado para a casa de um homem. Na casa desse homem, a história vai dizer que Deus, no exato momento, vai visitar um profeta e vai dizer para ele: vai à casa deste homem, a rua chamada Direita, ou Ananias. Lá eu tenho escolhido um homem. Só que eu acho incrível essa linguagem de Deus. Olha só, porque Deus podia dizer assim: Mateus, eu escolhi um homem, eu escolhi um cara. Deus diz o quê? Eu escolhi um vaso. Mas, Senhor, deixa eu entender algo aqui. Ele é um vaso, mas vaso perseguidor. Isaías diz que Jeremias diz que quem não está na tua presença está quebrado na mão do oleiro. Sim, mas ele continua sendo vaso escolhido para mim. Vai lá, unja ele. Quando ele chega, o que acontece? Diz que ele unja ele. Ele recebe o Espírito Santo e cai de seus olhos as escamas, e ele começa a enxergar de novo. Dali ele vai para o deserto da Arábia e fica ali por alguns anos. E é ali que ele começa a entender que tudo em sua vida nunca foi ensinado corretamente. É ali, nesse deserto, que Paulo começa a entender que as prioridades de Deus jamais serão como as nossas prioridades. É nesse deserto que ele consegue. Som, tá ótimo. É ali naquele deserto que a Bíblia diz que ele começa a aprender, por ponto dele escrever todas as epístolas, o que ele diz: como o Senhor me ensinou, eu estou ensinando a vós. Só que tá bom, quando ele volta para cumprir a sua chamada, seu ministério, Paulo vai sofrer pelo menos 10 perseguições na sua vida. Primeira perseguição, ele teve que descer de um cesto para fugir de uma prisão dentro da Arábida. Depois disso, segunda perseguição, Paulo foi expulso da Antioquia pelos poderosos da cidade. Terceira perseguição, ele foi apedrejado e quase morto em Listra por pregar a palavra. Quarta perseguição, na Macedônia, Paulo é açoitado, preso, amarrado seus pés no tronco, ao ponto dele dizer: quando eu cheguei na Macedônia, eu tinha tanto embates por fora, quanto combate chamado temores por dentro. Paulo está dizendo: eu só não fui atacado pelos homens, eu fui atacado pelas potestades satânicas, mas com tudo isso, Deus foi meu braço forte. Quinta perseguição, foi perseguido pelos judeus em Tessalônica, porque pregou em Bereia. Sexta perseguição, por pregar contra os deuses de Éfeso, ficou meio de dentro de uma confusão em uma cidade. Em Jerusalém foi acusado, presta atenção, acusado injustamente por ter levado um grego para o templo, e por isso foi perseguido e quase morto. Oitava perseguição, preso, enviado a Roma, sofreu um naufrágio em Mileto. Nona perseguição, uma das mais conhecidas por todos nós, parado em uma ilha, na ilha de Malta, é picado por uma cobra em sua mão, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele não morre. Décima, foi decapitado por Nero em Roma, mesmo que a afirmação por número 10 não contém nas escrituras, mas nós sabemos que Nero foi um dos homens que mais perseguiu os cristãos. Por isso alguém vai fazer, os estudiosos da Bíblia vão fazer afirmações dizendo que ele morreu na mão de Nero em Roma. Tá bom, só que Paulo chegou no texto que lemos. Entenda que todas as perseguições, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar todas elas em Atos dos Apóstolos. Porque quando ele inicia seu ministério, dentro da carta magna da igreja, 1 Coríntios, depois ele ensinar os fatos, depois ele ensinar sobre Cristo,
Depois ele dizer: aquele que morreu, mas ressuscitou, está sentado à destra de Deus o Pai. Quando ele vai ensinar para nós, assembleianos ou todos, sejam a fé cristã, seja quadrangular, batista, onde ele estiver, quando vai ter a ministração da ceia numa noite de sábado ou de domingo e ler 1 Coríntios 11, você vai indagar a sua mente como eu indaguei, lendo isso lá em casa, porque o apóstolo Paulo vai começar o primeiro versículo dizendo: sejai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que ele para no capítulo, versículo 1. E quem estuda português sabe que nenhuma história, nenhum texto pode começar com uma introdução e o meio tem um outro contexto e a conclusão terminar pior ainda. Não pode. É contra a gramática, é contra português. Ele começa com uma coisa, mas não chega no meio com aquilo que ele começou. Porém, ele começa falando de ser imitadores. Veja, ele fala um texto: sejai-vos. Aí quando eu vou ler, será que como eu vou fazer para ser imitador? Mas peraí, aqui está falando de reverência na adoração. Mas ele falou aqui que é para ser imitador de Cristo. Mas por que está falando depois ensinou mulher a obedecer marido? O que ele está dizendo aqui? Que homem doido. Um texto sem pé, sem cabeça. Só que quando você entra na história, afunda na história, você vai entender que dentro do contexto, eu sou apaixonado com isso. Eu fico fascinado lá em casa lendo esses textos, que quando o autor para com um ponto e não dá para mim o contexto, eu falo assim: eu vou achar. Aí eu vasculho a Bíblia toda e encontro o contexto, o meio e o fim. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que acontece no velho aconteceu no novo, é chamado de alegoria. Aconteceu no velho, logicamente vai acontecer no novo. Só que nada que ele está dizendo aqui, não existe alegoria também. O que existe então? Princípio. Que princípio? Lições. Que lições? Em Cristo. Porque eu estou olhando para um homem que é 100% homem, irmão Angela. 100% homem. Só que ele está citando o segundo personagem. Permita-me referir a Cristo como personagem. Como segundo personagem, o Cristo. Que é o quê? 100% homem, mas 100% Deus. Como homem eu imito ele. E como Deus, dá para imitar? Não dá. Ao ponto de quando ele leva seus discípulos para o monte da transfiguração, a Bíblia diz que estando Pedro, Tiago e João diante dele, ele se transfigurou. E eles viram Moisés e Elias se apresentar diante do Cristo. E Pedro, ousado, disse: Senhor, se tu quiseres, faço uma tenda para ti, para Elias, para Moisés. E diz que uma luz forte brilha aos céus, e ele cai como morto diante do Cristo. E quando ele volta, Jesus, chegou a hora de levantar. Porque ele mostrou como homem, você subir um monte, mas se continuar com mente de homem, vai ficar no monte. Vamos brincar? Se continuar vivendo pecado, vai ficar no monte. Mas se subir no monte com a mente de Cristo, não vai ver a luz brilhar no monte, não. Vai ver a luz brilhar nos céus, de eternidades a eternidades. O problema é que tem muita gente que vai subir um monte com Cristo, vai adorar o Cristo, vai servir o Cristo a vida toda, mas quando a trombeta tocar, teu nome não estará no céu, estará na pauta do inferno. Apertou as coisas, né? Eu não vim aqui para te entregar chave, eu vim cá para te dar algo diferente, chave de fenda, para apertar alguma coisa que está te atrapalhando aí. Vim te entregar a chave não, vou apertar algo bem forte aí. Mas, ô Gabriel, você disse que ele deixou para ele algumas lições. Sim, 4 lições. Primeira lição: Paulo aprendeu com Cristo nos evangelhos que
devemos viver propósitos, e através do propósito online, viver palavras. Mateus capítulo 4, Jesus está diante de Satanás, no deserto, guiado pelo Espírito Santo. Jesus não foi para o deserto por sua vontade, por seu desejo, porque queria. Jesus foi para o deserto após ser batizado por João no Rio Jordão, e ver o Espírito Santo descer sobre ele, através de uma forma corpórea, de uma pomba, e todos que ali estavam ouviram a voz do Altíssimo Deus bradar dos céus, dizendo: este é o meu Filho amado, em que tanto me comprazo. Todo mundo ouviu. Só que você está achando que vai ser cheio do Espírito Santo e vai ficar onde está? Ele vai dizer assim: a porta do deserto. Ah, não, mas não quero não. Deserto. Não. Comigo não tem como questionar. Questionamento você deixa para o seu pai e sua mãe. Que na sua casa você é homem. Vou falar, gente. Na sua casa você manda sua mãe para qualquer lugar. Na sua casa você desobedece seu pai. Quando você vê ele se apresentar dizendo: foi cheio, vem para o deserto. Ou você está achando que essa conferência você vai sair daqui do mesmo jeito? Ah, você está enganado. Você veio para o lugar errado. Você achou que você veio para cá só para mais um culto? Vem não, você veio para um Jordão. João Batistas já pregaram. Agora eu só estou sendo a voz, dizendo: chegou a hora do Pai dizer: vai para o deserto, vai para o deserto, vai para o deserto. Quero não, vai para o deserto. Ah, vai para o deserto, não questiona. Chegou lá? E aí? 40 dias aí para aprender. Só 40? Se reclamar, aumenta. 40 dias. Noite, dia e noite. Aí o que acontece? No deserto, o diabo se apresenta a ele, a Cristo. Porque no deserto Jesus está provando para o homem que é possível. Eu estou na primeira lição ainda, fique tranquilo. É possível viver palavra e propósito de Jean. E é por isso que todas as vezes que eu entrei no deserto na minha vida, eu consegui viver a palavra e o propósito. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Cristo viver como homem no deserto. Aí o que a Bíblia diz? Que o espírito, que o ato maligno, satânico diz: ei, pss, pss. É você Cristo, né? Filho de Deus, aquele que ele disse: meu filho amado. Essa pedrinha bonita aqui, né? Você não faz dela, olha que pão que vai dar. Jesus olha e diz assim: oh, coisa ruim, nem só de pão vive o homem, mas de quê? De toda palavra que sai da boca do dono do propósito, Deus. Jesus olha para o diabo e diz assim: eu não vivo propostas, eu vivo propósitos. Você, diabo, você, Satanás, vai me apresentar propostas passageiras, temporárias. Tem data de começo, tem data de validade. Deus não. Deus tem data de começo, mas não tem data de validade, porque pode acabar na terra e recomeça. Ai, meu Deus, eu estou pregando diferente aqui hoje, gente. Eu estou quebrando a ética que eu aprendi com meu pai, que eu não devia. Só que eu quero dizer para você: se você aprender que as propostas nunca serão maiores do que os propósitos, o céu será teu alvo. O céu será teu alvo. Cuidado se andar uma vida errante vivendo propostas e esquecer de viver propósito. Pastor Nelildo Ossioli diz no livro dele que tem 5 coisas, isso é forte, 5 coisas que tem no inferno que faltam aqui dentro. Quando eu li isso eu assustei, eu disse: o quê? Primeira coisa é temor. No inferno tem.
Segunda coisa, respeito. No inferno tem. Terceira coisa, o inferno sabe qual que é seu propósito. O crente não sabe qual que é seu propósito. Deixa eu te perguntar algo aqui. Qual é seu propósito? Pense para você mesmo. Qual é seu propósito? Não adianta, gente, você só ter propósito, mas não ter a palavra do dono do propósito. Depois que você vencer o diabo no deserto, Jesus vai te ensinar, dentro da primeira da lição, que o Pai não vai te conhecer mais como só um simples filho, como só um simples discípulo. Não, não. Lorene gosta disso. O Pai vai te conhecer como um bem-aventurado. Aí Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós, que tem a minha palavra. Que tem o quê? A minha palavra. Ao diabo disse assim: tinha pecado, tinha, agora tem palavra. Tinha traumas, né, Mateus? Agora tem palavra. Tinha crises, agora tem palavras. Tinha síndrome do pânico, mas agora tem palavra. Tinha depressão, mas agora tem palavra. Não, ela aprontava todas, agora não apronta mais nada, porque tem palavra. Ah não, ele era o cara, o garanhão. Era, agora é um bem-aventurado no reino do Pai. Todas as vezes que o diabo vê você passar de Bíblia na mão, ou seja, onde você estiver, supermercado, fila do caixa, ele tem que olhar e dizer: lá vai um bem-aventurado do Pai, lá vai um bem-aventurado do Pai. Ah não, só que é um todo arruinado, é arruinado, mas o Pai diz: é bem-aventurado, é bem-aventurado. Ei, o Pai nunca vai trocar a sua identidade por causa de uma falha. Gente, fica tranquilo, tá? Eu prego curando a alma. O problema é que a gente prega curando a alma para a gente ser curado também. Eu não sei se você crê, mas enquanto eu prego, eu vejo um homem de branco aqui esta noite. Sabe, Adriele, isso aqui não é jargão de pregador, não. Eu vejo o homem das mãos furadas andando aqui esta noite. E para vocês saberem que ele está aqui, ele vai começar a renovar pessoas agora. Agora, 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 agora. Deixa eu continuar. Dobra, se entrega. Não, Satanás, eu não posso, porque você não pode. Uma noitada é pouco para mim. Enquanto eu durmo uma noite, eu deito frustrado no travesseiro, porque eu passei uma noite no baile. Mas quando eu vou para a igreja, eu não gasto tempo, não. Eu recebo, porque ali eu sei que o meu propósito está em Deus. Deixa eu agarrar aqui, não. Segunda lição. Ana pregou: tome a sua cruz. E o quê? E siga-me. Mateus 4,16, versículo 24. Jesus está dizendo aos seus discípulos: tomai-vos a vossa cruz e siga-me. Por que cruz, Mateus? Por que cruz, Loureiro? Sabe por que cruz, Thalia? Porque quando Jesus está pregado na cruz, dá para olhar para trás, pregado na cruz? Dá, Dodô? Não, vamos lá. Dá para olhar para trás, pregado na cruz, Magela? Rogério, dá para olhar para trás, pregado na cruz, Pablo? Então por isso eu estou dizendo, pega a cruz. Porque toda vez que você olhar para trás,
Eu vou largar agora. Por que não larga? Eu vou esquecer isso tudo agora. Por que não esquece? Eu vou deixar para trás isso agora. Ei, dá não. Isso aqui não é calvinismo não, tá? Você foi marcado pela graça. Você foi marcado pela graça. E eu gosto de algo tão incrível, sabe? Porque na Babilônia, vou conjecturar, na Babilônia tem alguns vasos no quarto de Nabucodonosor. Seu neto vai assumir o trono, metido, arrogante. Vou fazer uma festa, um banquete, 1000 pessoas no meu palácio. Ok, mas o que, rei? Sirva vinho para todo mundo. Quero festa. Todo mundo bebe, entorna. Diz que o rei já está embriagado e ele disse assim: traga os vinhos, traga os vasos, que está nos aposentos de vovô, o grande, poderoso, majestoso, o rei Nabucodonosor. Ok, põe os vasos, entorna vinho. Diz que no exato momento, até então a festa estava legal, top. Mas quando pegou os vasos que não era dele, diz que apareceu uma mão na parede do palácio e escreveu. Diz que o rei tremeu as pernas, ficou pálido. Assim, que é aquilo ali? Chama alguém, astrólogos, mestres, sábios. Ô rei, eu não entendo essa língua aí não, rei. Aí o rei apela a Giovanni e diz o quê? Ei, se alguém entender o que está escrito ali, será o terceiro em meu reino. Vestirei ele de uma capa, ouro será banhado aos pés e à cabeça. A mãe dele chega e diz assim: ô meu filho, tem um homem por nome de Daniel aqui. Ele é conhecido por Beltesazar, correto? Beltesazar. Seu avô tirou o nome de Daniel porque Daniel era um nome judeu e pôs babilônico, pensando que trocando o nome trocava a origem. Só que Daniel provou algo para o seu avô e para todos os reis que passaram aí. Troque o que troque, põe banquete que pôr, Daniel continua sendo Daniel de Jerusalém. Vou repetir isso aqui. Daniel sabe, se eu estou aqui, sou Daniel. Ah, mas é só... Não. Daniel. Mas por que você é Daniel? Porque eu recebi esse nome lá em Jerusalém. Ok. Mas, Daniel, antes de ele chegar, você, a linguagem é o mesmo Daniel? Ele diz: eu sou. Passou o tempo e não mudei. Passou as coisas e não mudei. Passou as horas, eu sou o mesmo. Passou os dias, eu sou o mesmo, Daniel. Não vou mudar por nada. Ok, você pode entender o que está escrito ali? Posso. O que está escrito? Mene, mene, tekel, parsi. Eu tenho duas vertentes, Daniel. Rei, duas revelações. Duas, o povo que estava aqui não conseguiu descobrir uma. Você tem duas, a formal e a informal. Qual que você quer ouvir primeiro? A formal, beleza. Mene, mene, tekel, parsi. Teu reino foi pesado uma balança e foi achado em falta. Tá bom, foi, né? Foi. E qual que é a informal? A casa caiu para o Senhor hoje. Já era, rei. Ô Daniel, mas quem que é este dono do vaso? Ô rei, você não sabe não, para de graça. Você não sabe quem que é o dono do vaso? Sei não. É o mesmo dono do templo. Vamos recapitular. Onde você encontrou o vaso? Eu encontrei o vaso no quarto do seu avô. Seu avô fez uma excursão militar em Jerusalém e trouxe do templo. Pois é,
é o mesmo dono do povo de Jerusalém. Oh, Daniel, mas por que ele veio, Daniel? Ah, rei, ele é assim mesmo. O nome dele está na lista? Tá não. Por que ele veio? Porque vaso que é vaso de Jerusalém não participa jamais de festa babilônica. Você foi tão marcado pela cruz que ninguém precisa datar você mais não. A cruz já fala por si própria através de você. Vou repetir isso aqui. Você foi tão marcado pela cruz que ninguém precisa datar você mais não. A cruz fala por você próprio. Sabe, Wagner? Perseguição que a gente passa é alguém vendo a cruz falar mais alto do que a sua vontade. Sabe, as batalhas que você enfrenta é alguém vendo a cruz falar mais alto do que as suas vontades. Chegou de você chegar na fila do caixa, alguém dizer que é rupio gostoso, dizer é a cruz que eu carrego. Já enfrentei muita coisa nessa vida. E olha que eu sou muito novo pela idade que tenho. Já passei por algumas batalhas grandiosas. E quem me conhece próximo, particularmente, mas ela é prova disso. E sabe das batalhas internas e externas que eu já enfrentei na minha vida. As portas que se fecharam. Terminar de pregar e ver pastores dizer: você não volta aqui nunca mais. E eu tentar ir embora, mas a cruz dizendo assim: vai mais um pouco. Mas Senhor, está doendo demais. Vai mais um pouco. A cruz dói, é pesada. Mas quando você chegar no ponto final, você vai entender que tudo que você viveu aqui foi só a cruz te levando para mais perto do Pai. Do Pai. Do Pai. Terceira lição: viva uma vida cheia do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 16. Jesus está vendo o Espírito Santo pousar sobre ele, quebrando o primeiro paradigma da velha aliança. Vem cá me ajudar, Mateus. Quebrando o primeiro paradigma da velha aliança. Se ajoelha aí. Quebrando o primeiro paradigma da velha aliança. Velha aliança. O Espírito Santo descia, dá licença, por porção, enchia, usava, e ó, passava um tempo, o Espírito Santo descia de novo, usava, ia embora. Só que, depois disso, Jesus, que está fazendo lá na nossa representação de fé, de pai, de homem, está diante de João o Batista. E o Espírito Santo está descendo, Lorene, agora não para ir embora, para ficar, para morar. Aí o mesmo Paulo diz: sabeis vós que o vosso templo, pode dizer, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Gente, continua prestando atenção aqui. Eu sei que tem gente indo embora, mas eu preciso concluir isso aqui. Preste atenção. Sabeis vós que o vosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Se eu chegar na minha casa e dizer que é minha morada, é porque eu comprei, é minha, tem garimpado que é meu, que eu posso dizer minha morada. Então se o Espírito Santo está dizendo minha morada, é porque ele comprou, é meu. Ao diabo: eu vou destruir, vai lá, tenta, é meu. Mas se você tirar tudo que ele tem, ele blasfema a sua casa. Nu, eu saí do ventre da minha mãe, e
nu para lá eu voltarei. Eu sei. Você sabe o que? Eu sei que o meu Redentor vive e a qualquer momento se levantará em meu favor. Em meu favor. Quarta lição, para mim andar rápido. Altar da oração. Mateus. Vamos voltar aqui na terceira. Peraí, chegou algo quente aqui. Paulo, depois de aprender sobre viver sobre o Espírito Santo, ele faz questão, para de conversar no nome de Jesus. Ele faz questão de olhar para as suas lições, para essa lição, e nos ensinar sobre os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, só sobre os dons, ele abre uma tabela sobre os dons do Espírito Santo. Tabelas acima de tabelas. Dons, dons e dons. Depois em Gálatas, ele fala sobre o que pode atrapalhar os dons do Espírito Santo frutificar em meu coração. Gálatas 5,19, ele diz que as obras da carne são manifestas: impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, enganos, mentiras, falsas pessoas, disserções entre pessoas. Vamos parar dessa parte. Depois disso, ele vai nos ensinar agora sobre os frutos do Espírito Santo. O que só Deus pode produzir. Frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, misericórdia, domínio próprio. Tudo contra isso não há lei, porque a lei não pode e jamais poderá falar de alguém ou apontar as falhas de alguém, se essa pessoa está dominada por completo, por total, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quarta lição: viva uma vida de altar. Jesus ensinou Paulo então a viver uma vida de altar. Gabriel, tudo dentro desse texto, 1 Coríntios 11, você viu 4 lições. Eu vi mais, mas vamos reter a 4. Você viu 4 lições que Jesus ensinou ao apóstolo Paulo? Assim, 4 lições. A quarta era justamente essa: viver uma vida de altar. Sabe por que o diabo não consegue te parar? Porque quando ele olha para você, ele vê uma pessoa que está vivendo altar. Antes eu subi para cá e eu disse para o Mateus sentado ali: Mateus, o diabo achou que eu não pregaria aqui hoje, mas quando ele olhou, ele viu: Gabriel tem altar. Não dá. Lorene, quando você chegou aqui, o diabo disse: eu acabo com ela. Mas ele teve que dizer assim: coitada, ela e o Gabriel orava aqui às 10 da manhã. Tem altar. Tem altar. Se o altar falar mais alto do que as suas vontades, se o altar falar mais alto do que os seus prazeres, você verá as coisas começarem a encaixar. Cheguei na parte onde eu queria. Delaine, sabe o que eu aprendi? Depois de ter voltado de uma viagem missionária da cidade de Marilac, primeira viagem que eu faço. Meus amigos sabem que pregador, quando começa, é sempre emotivo, né, papo? Quer sair contando para todo mundo como que foi a vida, a viagem e tal. Eu dei burreza de contar a Delaine para aquele coveiro de igreja. Sabe, Giovana, aqueles cara que não consegue ir e não quer quem vai? Foi aonde eu tirei essa lição, lembrando disso. Porque o rapaz disse para mim assim: ei, fica tranquilo, tá? As coisas são assim, uma hora acaba, uma hora para, isso some. Indo embora, triste. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer no meu ouvido: Gabriel, enquanto você tiver altar,
você verá a sua vida frutificar. Você não será uma videira infrutífera, você será uma videira frutífera. Ei, se o altar falar mais alto do que você, sua vida será frutífera. Não, vou repetir: se o altar falar mais alto que as suas vontades, sua vida será frutífera. Ah, Gabriel, mas até hoje não andou nada. Olha aí que o altar não está na sua vida mais. Mas se hoje ele voltar, você verá a sua vida ser frutífera. Ô Gabriel, mas volta para o altar. Porque no altar o fogo não se apagará. Prepara, Paulo, já entendeu, né? O fogo não. Prepara, Lorena, se apagará. O fogo não se apagará. Sabe por que você chegou aqui? Porque tem altar na sua vida. Fica de pé. Vem cá. Sabe por que você chegou aqui? Porque o altar fala mais alto na sua vida. Sabe por que você conquistou chegar aqui? É porque o altar fala mais alto na sua vida. E sempre quando o altar falar mais alto, você vai entender algo? Que quando Josué abre o rio Jordão, Josué toma duas atitudes que Moisés não tomou quando abriu o mar vermelho. Qual atitude? Por isso que na Bíblia você não vai ver relatos algum que outro povo, outro profeta conseguiu voltar e abrir o mar vermelho. Você não vai ver isso. Eu já li de capa a capa e não encontrei. Já estudei ela lendo textos acima de textos e não achei nenhuma vez um versículo bíblico dizer que um outro homem abriu o mar vermelho ou qualquer outro mar. Mas depois que Josué tomou uma grande atitude, qual atitude? Levantar um altar dentro do rio Jordão. Depois que ele tomou a atitude de levantar um altar em Gilgal, mas o alvo é Jordão. Por isso que quando Eliseu volta e Elias vai, os dois conseguem abrir. Porque quem vive o altar conhece o altar que está dentro de Jordão. Gente, você não está entendendo isso não é possível. Quem vive o altar conhece o altar que está dentro do Jordão. Coisa que ninguém mais fez, ninguém abriu o mar, porque um não reconheceu um altar que tinha que estar lá dentro. O outro diz: eu vou pôr um altar aqui, porque quem tiver vida no altar vai ver o Jordão. Ah, mas o Jordão não abre para ninguém. Não abre para quem não tem altar. Para quem tem, abriu Jordão. Fecha teus olhos. Paulo Lorena se prepara. Antes deles cantarem, eu quero fazer duas coisas, ou melhor, três coisas aqui esta noite. Primeiro, eu quero bater um papo com duas pessoas, ou dois tipos de pessoas. Primeira pessoa é aquela que desviou da igreja, teve coragem, zapar para o mundão. Problema? Que existe uma segunda classe de pessoas. Porque hoje, vou repetir uma coisa que eu disse sábado na Umadate de Jean, lá, acho que é esqueci onde foi, Recanto Verde. Que desviado hoje não segue varão, por culpa e dizer por que desviou. Já viu isso, Giovanni? Não, desviei por causa do líder, desviei por causa do pastor. Para de graça. Diga que você desviou porque você não presta mesmo. Diga que você desviou porque você vacilou, não vigiou, olhou mais para o homem, parou de olhar para o dono do altar. Você só vai desviar depois que você sair do altar. Eu não vim passar a mão na sua cabeça. Você só desvia depois que o altar não for mais prioridade na sua vida.
aí você desvia mesmo. Mas se você hoje reconhecer dizendo: eu quero voltar para esse altar de origem, eu quero voltar para esse altar de começo, eu quero voltar para esse altar que um dia queimou meu coração. Eu quero sair daquela janela como sentava Eutico. Eutico nunca pôde dizer, enquanto estava na janela: eu sou imitador de Cristo. Mas quando Paulo abraçou, ele pôde dizer: já não vivo mais eu, o Pai vive em mim. Já falei com essas duas pessoas, não repito mais. Terceira pessoa. Você que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, levante a sua mão para o alto agora. Deixou o céu para buscar. Quer dizer que ele trocou tudo lá, Veio pra descer. resgatar. Tornou a forma de homem semelhante ao homem. Amor maior que o meu pecado. Se humilhou diante do carrasco romano, Nada vai nos mas será exaltado diante da igreja. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus! Seja cheio do Espírito Santo agora. Oh, quão maravilhoso Seja cheio do é! Espírito Maior Santo. que tudo Ele é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus! Segura só um minutinho, só um minutinho. Quer dizer então que quando Paulo diz: sejai-vos meus imitadores, é porque Paulo está nos ensinando que ele conseguiu, olha só isso, que ele conseguiu viver uma vida cristã e terminar a sua história dizendo: venci, combati o bom combate, guardei a minha fé, combati o bom combate, guardei a minha fé. Você vai ver o que vai acontecer agora. Combati o bom combate, guardei, vou descer, a minha fé, combati o bom combate, guardei a minha fé, a minha fé, a minha fé, a minha fé, a minha. Pega agora, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheio, agora, cessa.
combateu. Ele combateu. Ele combateu. Ele combateu. Ele combateu o bom combate, e além de combater o bom combate, guardou a sua fé em Cristo Jesus. Preste atenção, e eles vão encerrar cantando, e o papo vai subir para nós apresentarmos alguém. Ore, feche seus olhos agora. Eu acho que nós vamos ficar mais 2 minutos aqui, porque vai acontecer algo grandioso aqui agora. Eu já passei dessa época de brincar de pregar. Eu sou profeta de Deus, e eu vim dizer para você algo poderoso aqui esta noite. Deus vai encher alguém aqui agora. O lei churianda lama churianda lamagai. O limicante lema churianda lama cheia lamagai. Tem gente que vai embora para casa carregado hoje. Não te assuste se alguém cair arrebatado do seu lado agora. Vai descer uma apoteose da glória de Deus agora, 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 agora. Só tu és santo. A glória de Deus está como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Não há outro como Jesus. Só Faz o seguinte pra mim. santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém. Pode se assentar adorando a Deus. Pablo, vem cá. Chegou a hora dos avisos finais. Dá vontade de continuar mais um pouco, não é não? Tem uma graça de Deus aqui. Enquanto ele vai subindo. Pega o microfone. Glória a Deus. Quantos estão indo embora sabendo da sua identidade? Levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Antes de eu finalizar com os agradecimentos, quero chamar aqui o Dijean. Vai estar apresentando aqui essa lista das igrejas que visitaram aqui. Rapidinho, irmãos, não saia daqui sem a bênção apostólica. E logo após o Dijean, eu vou voltar aqui para poder dar alguns avisos. E logo em seguida, pastor Antônio Carlos nos despede com a oração e a bênção apostólica. Amém? Irmãos, existe alguém em nosso meio aqui hoje que deseja, que ainda não entregou a sua vida a Cristo e hoje quer aceitar Jesus, quer que seu nome seja escrito no livro da vida? Existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar sua vida a Cristo? Levante uma de suas mãos, nós queremos orar pela sua vida. Você que se afastou, você que regrediu no caminho, você que saiu da presença, mas hoje você veio aqui por convite de alguém, e você quer renovar sua aliança com Deus, quer voltar para a casa do Pai. Tem alguém em nosso meio? Faça assim com as suas mãos, nós queremos orar por você. Graças a Deus que todos os irmãos aqui estão firmados na rocha. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, graça e paz seja convosco. Foi me dada essa oportunidade. Eu quero fazer menção dos nossos irmãos, glorificando a Deus por vossa presença conosco aqui nessa noite. Está conosco
nos ajudando a glorificar a Deus. Assembleia de Deus, João 23. Na medida que eu falar o nome da